24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Estamos recebendo agora a doutora Georgia Sena Martins, que é procuradora federal, diretora do Instituto O Direito por um Planeta Verde, professora universitária, que nessa edição do Planeta Verde está abordando aqui a teoria estruturante do direito ambiental e serviços ecossistêmicos. Doutora Georgia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papo com a nossa audiência do Planeta Verde no YouTube. Eu gostaria, num primeiro momento, da senhora abordar aqui a sua palestra nessa edição do Planeta Verde. Eu vou fazer uma conexão entre a teoria estruturante do direito ambiental, que é um tema que eu venho estudando há alguns anos, e os serviços ecossistêmicos. Como que os serviços ecossistêmicos podem se tornar mais claros para a sociedade por meio de uma nova abordagem, que seria a abordagem utilizada pela teoria estruturante do direito ambiental. Deixa eu fazer uma divisão aqui. O que são serviços ecossistêmicos para a nossa audiência e o que é a teoria estruturante? Os serviços ecossistêmicos são aqueles serviços prestados pela natureza, né? Como o sequestro do carbono, a qualidade da água, a qualidade do ar, enfim, todos os serviços que a natureza presta para o ser humano. É que nós no Brasil usamos serviços ambientais, quando talvez a terminologia fosse... É mais ampla, né? Sim. A ideia de serviços ecossistêmicos é mais ampla que serviços ambientais. Perfeito. E a teoria estruturante? A teoria estruturante é uma teoria do constitucionalista alemão, professor Friedrich Miller. Ele é professor da Universidade de Heidelberg. Inclusive tem uma participação bastante importante no direito brasileiro, mas no âmbito do direito constitucional. E o que eu fiz? Eu peguei a teoria do professor Miller e resolvi aplicar essa teoria ao direito ambiental, porque eu entendo que a teoria do professor Miller é a que mais se aproxima da complexidade, a que mais, eu acho que o conceito de norma em Miller é um conceito que abrange, abarca a complexidade. Eu penso que a racionalidade jurídica clássica, pautada em Kelsen, que identifica a norma com o texto normativo, ela não é suficiente para a compreensão do direito ambiental, né? Porque no texto normativo, por exemplo, matar, perseguir, caçar um animal. Tipos penais. Um tipo penal da Lei 9.605, artigo 29 da 9.605. Tá. É isso que diz o título, o texto normativo. Aí você vai lá e pega um papagaio, né? Isso está dentro desse tipo penal, tem o ato de capturar o papagaio, o que para a maioria dos juristas é uma coisa absolutamente insignificante, porque um papagaio é só um papagaio, né? No texto normativo, se a gente for se apegar ao texto normativo, isso não é absolutamente relevante. Mas se nós formos pensar nos serviços ambientais, nos serviços ecossistêmicos, o papagaio se alimenta de frutas e excreta sementes. O papagaio contribui para a regeneração da floresta, certo? Quando a gente tira um papagaio da natureza, quem que vai alimentar os papagaios que ficaram no ninho? Certo? Então aqueles papagaios vão morrer. Um papagaio retirado da natureza, em 2 gerações, considerando só os descendentes diretos, representa a retirada de mais de 3.500 papagaios. Dados mais precisos, 3.588 papagaios, considerando a vida de um papagaio como 35 anos. Então, no texto normativo, não tem nada disso. No texto normativo, no texto da lei, não tem toda essa complexidade. A gente não enxerga serviço ecossistêmico no texto normativo, certo? Por exemplo, um papagaio que é capturado, um papagaio oriundo do tráfico. O tráfico de animais, como se sabe, morrem 9 a cada 10 animais traficados. Então tem ainda esse agravante, né? O sujeito vai lá e compra um papagaio numa feira, mas quantos papagaios morreram para que aquele papagaio chegasse vivo? Certo? E a variabilidade genética? E o tipo de animal que eu retirei da natureza? Eu posso ter retirado um animal que tem uma carga genética super importante. E aí como é que a gente vai ficar? A gente vai perder variabilidade genética, né? Quanto carbono vai deixar de ser sequestrado? Quanta água vai deixar de ser... Então, tudo isso a gente consegue enxergar em um papagaio. Imagina a construção de uma usina hidrelétrica, né? Pensa um desmatamento grande na Amazônia. Como é que é isso? E se a gente ficar no texto normativo, a gente nunca vai... No texto, se a gente identificar a norma igual ao texto da norma, a gente nunca vai chegar nessa complexidade. E a racionalidade jurídica clássica está muito aferrada a essa ideia. E o que acontece? A gente esvazia por completo o conteúdo ambiental da norma.
Perfeito, mas aí eu gostaria então de acrescentar uma discussão. Temos aí os elementos da teoria estruturante, mas como instrumentalizá-la? Então, aí que tá. O Miller, ele não considera que a norma é só o texto normativo. O texto normativo é o começo do processo, certo? A gente tem que juntar o texto normativo com o âmbito da norma. E o âmbito da norma contém elementos jurídicos e metajurídicos e extrajurídicos, certo? E a norma, o texto normativo, ele vai beber da realidade. Ele vai, para que o texto normativo e o âmbito da norma constituam a norma, ou seja, a norma é igual, texto normativo mais âmbito normativo, para que a gente tenha a norma jurídica. E a norma, ela vai ter o ponto de entrada e o ponto de saída para a realidade. A gente vai se preocupar com da onde nasce a norma e o que ela vai resultar na realidade. A gente vai conectar a norma com a realidade, certo? A norma não, o texto é só a moldura, né? O processo de interpretação, a gente tem que encaixar o fato na moldura normativa. Para o Miller, não. Para o Miller, a gente abre essa moldura. Importa o conteúdo do quadro. E para a gente entender o conteúdo do quadro, a gente tem que beber dessa realidade. Ou seja, não basta a gente ter uma argumentação estritamente formal. Não basta eu transcrever lei, não basta eu transcrever doutrina, laudo. Eu tenho que entender como que aquela norma impacta a realidade. Por isso que eu cito sempre, esse exemplo do papagaio é um exemplo que eu venho citando reiteradamente. Por quê? Porque o papagaio é o exemplo mais simples que a gente pode ter, né? Então eu uso esse exemplo porque ele é muito simples. Eu não preciso pensar em mudanças climáticas, eu não preciso pensar em nada assim muito etéreo, de difícil compreensão, como patrimônio genético, enfim. Eu pego um caso super simples e mostro que a partir desse caso a gente tem um monte de implicações, certo? Então, bom, e voltando a esse assunto, como é que eu vou explicar para o juiz, ou então como é que eu vou explicar para o meu interlocutor, seja aquele que faz a lei, seja aquele que aplica a lei, como é que eu vou sensibilizar essas pessoas? Vou sensibilizar através da realidade. E eu não posso me ater a esse discurso formal. Eu tenho que buscar meios criativos. E quais meios criativos? Eu posso usar metáforas, eu posso usar imagens, né? Porque uma imagem conta muito. Se eu tenho um processo judicial, eu coloco uma imagem, é muito diferente. Eu posso intensificar as inspeções judiciais, que é uma coisa que eu estou estudando agora, acho muito importante. A maioria das pessoas as quais eu entrevistei nunca participaram de uma inspeção judicial. E uma coisa é o juiz ver a poluição, sentir o cheiro da poluição. Outra coisa é ele ver aquilo escrito na norma, causar poluição. Quer dizer, é totalmente diferente, certo? Eu sentir o cheiro, eu ver os peixes mortos, de eu saber que aquilo está escrito formalmente no processo e está capitulado num tipo penal ou num ilícito administrativo. Então, o que eu vejo? Que a gente tem que mudar a nossa abordagem. A abordagem que a gente está usando até agora não funciona, não tem funcionado, certo? Então, a gente tem que mudar de abordagem. Fazer de outra forma, dizer de outra forma, né? E dizer de outra forma a gente vai usar de outros elementos. Por exemplo, o cinema é também algo que eu venho estudando recentemente. O cinema é uma forma de sensibilização ambiental. Houve um caso no TRF3, inclusive, que a desembargadora Inês Virgínia me contou, que passaram um filme de uma questão indígena e esse processo foi julgado rapidamente e favoravelmente às pretensões daquele povo. Ou seja, se a gente usa de imagens, se a gente usa metáforas, se a gente usa uma linguagem clara, eu acho que os juristas, de um modo geral, usam uma linguagem muito hermética, muito inacessível, principalmente no direito ambiental. As coisas ficam num nível absurdo de abstração, né? Uma abstração estratosférica, e eu penso que a gente tem que descer para a realidade, né? Michel de Montaigne fala que a linguagem tem que ter 3 atributos: clareza, clareza e clareza. Eu penso nisso, a gente tem que ter mais clareza, a gente tem que ser mais direto, a gente tem que contextualizar, parar de falar as coisas de uma forma, de uma ordem cronológica, que não é isso que importa. Primeiro, o mais importante, sabe? Contextualizar o que é mais importante, mostrar quais são os interesses em jogo, qual vai ser o dano, mostrar claramente o dano, de forma a sensibilizar o interlocutor, porque é preciso empatia. Se o sujeito não entende que existe um dano, é fácil ele ter uma saída formal. Falando assim em termos de judiciário, por exemplo, é muito mais fácil extinguir por uma ação civil pública enorme sem resolução de mérito do que julgar um mérito complexo, né? Mas se eu consigo mostrar para as partes que aquilo ali é muito importante, é muito mais provável que ele vá julgar, que ele vai se debruçar sobre o assunto. E aí isso eu acho que não vale só para os advogados, vale para os juízes que não querem ter suas sentenças reformadas, certo? Vale para o Ministério Público, vale para o advogado, vale para todos os operadores do direito. A gente quer convencer, certo? A gente quer fazer com que o nosso entendimento prevaleça.
E para a gente fazer isso, a gente tem que mostrar com clareza, de forma bastante consistente. E essa é a maneira de operacionalizar, eu acho, é a gente sair da letra fria da lei e partir para a realidade pungente dos fatos. É um desafiador, né? Porque a teoria jurídica que nós ensinamos nas faculdades ainda continua, claro, tendo a referência em Kelsen, né? Porque foi o primeiro a tirar qualquer questão metajurídica, por isso teoria pura, né? Para deixar isso bem claro, e mesmo os intérpretes posteriores continuam insistindo na mesma leitura com variantes. Por evidente, não vamos discutir filosofia do direito aqui, até porque ele queria afastar também o direito da sociologia do direito, né? Tá aí o Max Weber também, inclusive, né, como uma referência para fazer o contraponto nessa discussão. Mas, de qualquer forma, eu queria falar também agora do seu livro, já que a doutora Georgia fez aqui a abordagem da teoria estruturante, tem um livro, né? Elementos... Da teoria estruturante do direito ambiental. Sim, editora... Almedina. Almedina, aliás, é uma das principais, se não a principal editora portuguesa, né? E queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente fechar a nossa entrevista com o seu livro. Sim, mas vamos retomar só a questão do Miller. Ele não é um antipositivista, ele é um pós-positivista. Ele entende que o texto normativo é super importante, mas ele é o começo do processo de concretização. Até porque o Miller, ele foi juiz, ele foi advogado, além de ser professor, ele exerceu todas as funções jurídicas possíveis. Então o Miller é um homem da prática, ele não é só um acadêmico ilustre, sim, né? Sim. Inclusive participou aqui no Brasil da Emenda Constitucional 41, né? Uma pessoa muito ligada com a prática. Então ele é um pós-positivista. Ele não afasta a importância do texto normativo, claro, né? Precisamos ter o nosso sistema, mas a norma jurídica é só um momento de concreção. O texto normativo é o começo do processo de concretização. E a partir do texto normativo a gente constrói a norma, né? A gente constrói. É bem interessante, assim. Muito instigante, sem dúvida porque ele usa Heidegger, ele bebeu o Wittgenstein II, por exemplo, está ligado com a teoria estruturante do direito. O Miller é muito, muito profundo, muito, muito complexo, sabe? E eu tive, inclusive, a oportunidade... Aliás, prefácio dele, não é isso, na sua obra? O prefácio foi dele. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Miller quando eu estava estudando em Coimbra, né? Conhecer, trocar cartas com ele, né, e-mails, não o conheci pessoalmente. E ele leu a minha obra, gostou muito, porque eu acho que ainda ninguém tinha feito essa ligação da obra do Miller com o direito ambiental. Mas o que eu tava te dizendo? E o Miller, assim, é muito, muito flagrante a preocupação dele com a prática. Então, assim, a gente vê que não é uma teoria, é uma teoria profunda, é uma teoria complexa. Ele teve como interlocutores vários ilustres juristas alemães, como Konrad Hess. Ele é um homem profundamente teórico, mas profundamente prático. E nisso eu acho que reside a riqueza do pensamento do Miller, né? E então ele prefaciou, eu estou lançando essa obra que chama Elementos da Teoria Estruturante do Direito Ambiental, e são só elementos da teoria, porque a teoria estruturante é muito grande, né? Tem a metódica estruturante, ele tem algumas obras traduzidas para o português, mas nenhuma, claro, conectando com o direito ambiental. Eu acho que esse é o caráter mais inovador link, né? da minha obra, que eu juntei a minha prática, né, no direito ambiental como procuradora federal, porque a teoria do Miller foi aquilo que me satisfez para conectar com o pensamento complexo. Enquanto Kelsen está ligado ao pensamento cartesiano, que torna as coisas estanques, o Miller torna as coisas abertas, né? Um pensamento indutivo, enquanto Kelsen seria um pensamento dedutivo, né? Então, assim, eu acho bem interessante esse processo. Acho que a gente precisa desse processo de concretização, a gente precisa mudar a nossa abordagem, porque a forma como as coisas estão acontecendo no Brasil, a gente vê que nem o legislativo, nem o executivo, nem o judiciário estão cumprindo seu papel, e isso já vem aí de mais de 20 anos, né? A nossa legislação está sendo cada vez mais flexibilizada. O poder legislativo edita normas inconstitucionais com flagrante retrocesso ambiental. O executivo não veta, como aconteceu com o Código Florestal, com a Lei Complementar 140. A gente vai enfraquecendo a nossa legislação ambiental. O judiciário, por sua vez, não julga, como aconteceu no caso do Supremo com o Código Florestal, quando ainda julga mal, julga contrariamente aos postulados da ciência. Então, o que eu acho? Demorou muito para julgar, né? Quando julgou, ainda julgou dessa forma, que o meio científico brasileiro ficou estarrecido. Então, eu penso que falta
falar de outra forma, eu vejo assim, Fabiano, professor Fabiano, que existem 2 pontos assim que fazem com que que o direito ambiental não seja, a crise ambiental não seja enfrentada no Brasil. Primeiro, o interesse econômico míope e a corrupção ambiental. Esse é o primeiro ponto, o primeiro conjunto de fatores. Eu digo interesse econômico míope porque se a gente for pensar isso sob a ótica da economia ecológica e mesmo da economia clássica, a gente vê que um desenvolvimento sustentável é muito mais lucrativo. E o segundo ponto é o que eu abordo esse ponto da economia eu também abordo na minha obra. Mas o segundo ponto que eu vou abordar na minha palestra no Planeta Verde, né, ele tem a ver com essa incompreensão. Porque eu acho que obviamente, tem um aspecto econômico, tem um aspecto da corrupção ambiental, que é muito forte, grave, mas tem também o aspecto da falta de compreensão. Porque às vezes a gente vê pessoas bem intencionadas, mas que não compreendem toda essa complexidade. E o nosso papel como jurista é de traduzir isso. Claro que não é fácil, a gente vai ter que estudar muito mais, né? A gente mesmo vai ter que entender isso aí e tornar a coisa mais palatável, mais simples, mais agradável, mais fluida. Excelente. Doutora Jorge, queria agradecer, então, por ter aceito o nosso convite, né? Fico a você também um duplo convite, né? Ter aceito e convidá-lo e convidá-la para conhecer a obra da doutora Georgia Sena. Muito obrigado e fica o meu convite, mais olha, só convites aqui para acompanhar as demais entrevistas aqui no Planeta Verde. Muito obrigado.